Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Inês, Centro para os Amigos, e hoje vou falar sobre o filme She Said. Este filme é bastante direto. É sobre duas jornalistas que trabalhavam no New York Times e que expuseram os abusos praticados por Harvey Weinstein. Para quem não está ciente, Harvey Weinstein era um dos produtores de uma das maiores produtoras hollywoodianas, chamada Miramax, e era o produtor por detrás de alguns dos filmes mais conhecidos e mesmo de alguns dos meus filmes favoritos. Ele foi o produtor de quase todo o catálogo de Quentin Tarantino, foi o produtor do Bom Rebelde, o primeiro filme do Senhor dos Anéis e o filme de terror que revolucionou um bocadinho o género, Scream. Ele era uma das pessoas mais influentes de Hollywood, por causa do cargo que tinha e do império que conseguiu construir. Foi através da exposição dos seus abusos que o movimento Me Too deu início. No entanto, este filme não fala sobre o movimento em si. She Said mostra como é que era a mentalidade das pessoas em relação a abusos sexuais, o que era abusos sexuais para as pessoas antes do início do movimento Me Too. Ainda representa o medo que toda a gente tinha em falar sobre o assunto, sobre as coisas estranhas que aconteciam e como é que este silêncio impactou a vida das vítimas. Por tudo isto, She Said é um filme que fala sobre assuntos muito traumáticos e sensíveis, sem nunca os explorar de forma demasiado explícita. Este vídeo não vai ter uma secção de spoilers, porque acho que toda a gente sabe o que acontece no final do filme a Harvey Weinstein. Ele foi preso. E com isto, o movimento Me Too teve origem, por isso não há necessidade de criar grande suspense. O incrível desta história não é propriamente o quão impactante é o final, mas sim dar voz às vítimas que tiveram a força para iniciar um movimento que foi tão importante para as vítimas de abuso sexual. Este filme foi feito por uma equipa de pessoas que têm nomes estranhos, por isso eu não vou pronunciar como deve ser os nomes, como já podemos ver nos últimos vídeos que eu fiz, eu destruo qualquer nome que digo aqui no canal. Por isso, eles vão aparecer aqui alguns também, escritos, com fotografia, para ser mais facilmente se associar. Por isso, passando à frente. A realizadora deste filme pôde contar com um elenco muito forte. Zoe Kazan é a primeira jornalista que assume este caso. E Carey Mulligan, que há 2 anos atrás fez outro filme que também fala um bocadinho sobre este tema de abuso sexual, Promise Young Woman, é a segunda jornalista que entra na equipa. Andrew Brauger é o nosso Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine. Ele não tem um papel muito importante neste filme, mas eu quis referi-lo só porque eu gosto imenso da série e pronto, quando ele apareceu no ecrã eu fiquei super feliz por ver e adorei cada segundo que ele teve de tela. O filme ainda conta com 2 atrizes que se representaram a elas próprias, Genevieve Paltrow e Ashley Judd. Quando eu vi a atriz de Ashley e me apercebi que ela estava a representar ela própria, tenho a dizer que me deu um pequeno aperto no coração. Não é que as outras vítimas não fossem importantes, mas para mim ver a Ashley ali teve um impacto especial para mim, porque eu, quando era miúda, fui apresentada ao audiovisual muito também pelo AXN, que via com a minha mãe, e sei, não é o melhor tipo de mídia, mas fazer o quê? E por causa disso vi uma série que ela fazia chamada Missy. Ela era uma agente da CIA e à procura do filho pelo mundo, e um filme em que ela foi presa por teoricamente ter assassinado o marido, sendo que ele não morreu e só fingiu a morte e fugiu com o filho. E sei lá, são 2 peças de mídia que me ficaram na memória desde sempre e fizeram com... Eu era muito nova quando vi as coisas e foram peças que ficaram comigo, e ver que a carreira dela, que eu não ouvia mais nada, se calhar muito por causa desta brincadeira, impactou-me um bocado. Agora, depois de ter falado um bocadinho convosco sobre o que é o filme, vamos falar sobre o que é que realmente acontece. Este filme abre com algumas imagens fortes. Acompanhamos uma rapariga que iniciou a sua vida no mundo do cinema e da produção cinematográfica de forma não aleatória, mas espontânea, e logo a seguir vemos-la
correr uma rua desesperada com as suas roupas e os seus pertences todos na mão. Corta para a atualidade e começamos a acompanhar as nossas jornalistas, que a este ponto estão cada uma a trabalhar nas suas histórias e nos seus casos individuais. Quando nós conhecemos Meghan, ela está a trabalhar numa exposição sobre o Donald Trump, isto pré-presidência, onde conta a história de várias raparigas que vieram ao público a dizer que o Donald Trump tinha tentado abusar delas. No entanto, Donald Trump foi eleito de qualquer das formas, como todos nós sabemos, e isto só fez com que tanto a jornalista, Meghan, como as vítimas que vieram ao público dar o seu testemunho, sofressem imensos assédios. Meghan, que na altura até estava grávida, recebeu ameaças telefónicas a dizer que só queriam violá-la, matá-la e largar o corpo dela no rio. Novamente, neste canal a falar-se sobre temas um bocado complicados, sensíveis e pouco family friendly. Judy é-nos apresentada de uma forma um bocado diferente. Conhecemos em primeiro lugar a sua família e as dinâmicas familiares que ela tem, e ficamos a saber que a especialidade dela é expor más condutas em grandes empresas. Enquanto Meghan está de licença de maternidade, dão um caso novo a Jodie, que é basicamente para ela explorar e tentar encontrar casos de assédio na indústria de Hollywood. E foi a partir daí que Judy teve acesso a certas acusações sobre Weinstein. Meghan e Judy conheciam-se já, não é? Trabalhavam as duas na mesma empresa, no entanto não tinham uma relação muito forte. Foi o pós-parto de Meghan que criou esta ligação de amizade mais forte, o que eu achei muito fofo. Judy pede conselhos a Meghan quando ela ainda está de licença de maternidade e, em contrapartida, é Judy que dá conselhos a Meghan sobre como é sentir-se depois do pós-parto. Quando Meghan volta ao escritório, é convidada para trabalhar no caso de Jodie e aceita, e a partir daí temos a nossa equipa maravilha que vamos acompanhar durante o resto do filme. Tanto Meghan como Jodie vão conseguindo encontrar várias mulheres que ao longo dos anos abriram queixas contra Weinstein em relação a abusos sexuais. No entanto, todas estas acusações eram enterradas e as próprias vítimas não queriam ou não podiam falar on record com nenhuma das jornalistas. Elas contavam as suas histórias, mas sempre off record, e sem provas ou testemunhos, elas não podiam escrever uma história. Este filme tem momentos de pôr empatia. Vemos como estas histórias impactaram a vida das vítimas para sempre, como estes testemunhos afetaram até a própria equipa de redação, mas principalmente como afetaram as duas jornalistas que trabalharam no caso. Judy, principalmente, passa a viver só para este caso. Ela até faz viagens internacionais, porque a Miramax era uma das maiores produtoras do mundo, então tinha sedes em todo lado e, por consequência, Harvey Weinstein tinha acesso a pessoas de todo o mundo, para tentar colher o máximo de testemunhos possíveis, e este distanciamento que ela teve da família fez com que todas as histórias das vítimas ainda lhe pesassem mais. Este filme é muito bonito no que toca à humanidade da história, mas um bocadinho nesse sentido quero falar sobre a produção do filme. Eu quero destacar uma coisa muito importante que senti neste filme. Eu sou uma grande defensora de uma regra de ouro quando se trata de cinema. Show, not tell. Eu sou da opinião de que, se estamos no medium audiovisual, temos que passar a maior parte da mensagem via visão. Não gosto nada quando realizadores optam por apostar em minutos e minutos de narração expositiva em vez de mostrarem aquilo que está a acontecer ou mostrarem aquilo que a personagem está a contar. Se eu quisesse só palavras, li um livro. Sempre defendi que um realizador devia mostrar a história e não narrá-la. No entanto, este filme é uma gigantesca exceção a esta regra, da melhor forma possível. Devido aos temas sensíveis que este filme explora, sinto que mostrar a ação, para além de invasivo, não iria respeitar tanto a história das vítimas. Este filme é sobre a história das vítimas, não sobre as ações de Weinstein. Por isso, sinto que a decisão da realizadora em não mostrar as ações nojentas de um homem nojento e sim contar as histórias pelas palavras das vítimas foi um toque brilhante. Então,
perguntam-me assim: se não vou mostrar a ação, como é que nós sentimos o impacto? Nós ouvimos as palavras das vítimas representadas no filme a contarem exatamente aquilo que lhes aconteceu, enquanto visualmente temos acesso a imagens de corredores de hotéis luxuosos e quartos com certos pormenores que correspondem à narração que estamos a ouvir. São planos estáticos, quase como se fossem fotografias daquele momento traumático. Conseguimos sentir o isolamento e como teria sido estar naquele quarto, naquele momento, naquele hotel, naquele momento, naquele corredor, a ser persuadida. Conseguimos ter todas essas sensações pelo ponto de vista da vítima e não do agressor. Todos nós sabemos que a violência contra a mulher sempre foram utilizados como motivação para personagens masculinos começarem o seu arco dramático. E claro que mostrar de forma ativa os abusos que aconteceram neste filme não iriam ter esse propósito, mas estou um bocadinho farta de ver mulheres a serem abusadas no grande ecrã e adoro que este filme conseguiu contar uma história traumática sem nunca mostrar graficamente abusos contra mulheres. Em contraponto, temos o caso do filme Irreversível de Gaspar Noé. Foi um filme que eu considero que tem um estômago forte, mas foi um filme que eu nunca consegui ver porque eu sei aquilo que acontece naquele beco e o quanto tempo dura essa cena e o quão visceral e nojenta é essa cena, é sádica. Isto aqui não é um ataque ao trabalho do realizador, atenção. Percebo a decisão, mas eu, Inês, sinto que não tenho estômago para ver isso. E sempre acreditei que há maneiras melhores de representar a dor feminina, conta a perspectiva do violador, e isso é que nos causa desconforto, enquanto que este filme conta a perspectiva da vítima e isso causa empatia. Acho ainda que é preciso, neste caso, diretora com muita maturidade para perceber o que não mostrar numa história. Se calhar muita gente vai dizer que a direção dela foi preguiçosa porque ela não queria nada de novo, ela não queria uma nova roda, longe disso, mas ela deixa os personagens e os atores, que são tão bons atores, fazerem a história e contarem a história. Ela deixa-os brilhar no ecrã. E acho que para isso é preciso um bom realizador. É preciso um bom realizador para saber deixar a câmara rolar e deixar o ator fazer o seu trabalho e deixar a cena falar por si, sem grandes invencionices de ângulos de câmara ou transições malucas. No início deste vídeo eu referi a uma rapariga que entrou nesta indústria de forma um bocado aleatória. E eu referia por uma razão. No final do filme, esta rapariga, agora mulher, já mãe de filhos, dá o seu depoimento e diz uma coisa que me marcou. Ela disse que Harvey Weinstein tirou-lhe a voz no momento em que ela estava a começar a descobri-la. E é a melhor descrição de como este tipo de abusos afeta a vida das pessoas para sempre. E afeta todas as suas relações, a sua autoestima, o seu valor e amor próprio, e a sua noção de quais são as suas próprias capacidades. E pronto, isto foi o que eu achei sobre o filme. E vocês, já ouviram? Ainda não? Gostaram? Deixem aqui em baixo nos comentários porque eu quero saber a vossa opinião. Se acham que o vídeo foi interessante, peço para porem um like e partilharem com alguém que vá gostar do conteúdo. Se ainda não estiverem subscritos no canal e quiserem mais conteúdo semelhante, façam favor de subscrever. Eu vou continuar deste lado a fazer vídeos sobre filmes. Até à próxima. Tchau.